Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Renan de Filosofia aqui. E vamos lá para começar mais uma aula nossa, né? Agora nós vamos iniciar o nosso capítulo 3 do livro Revisional de Filosofia e vamos hoje, nesta aula, falar sobre o nosso querido filósofo Aristóteles. Só que antes da gente começar a falar sobre Aristóteles, eu quero recordar com vocês rapidamente os conteúdos que nós já estudamos, né, até então. Nós tivemos a filosofia pré-socrática, né? E os filósofos pré-socráticos, como nós vimos, né? Todas as escolas estavam em busca de explicar a origem do cosmo, entendendo que cosmo, eu estou falando da origem de três coisas: do mundo material, né? Do universo e o surgimento do ser humano. Depois vimos os sofistas, né, que eram professores que ensinavam a arte da retórica, da oratória, né, e tiveram um papel muito importante na política grega ateniense, né? Só que eles foram muito criticados porque eles foram acusados de terem sido mercenários, né, porque cobravam taxas para os ensinamentos e que também não teriam ensinado verdadeiramente o que era filosofia, né? E só lembrando do grande filósofo Protágoras, que ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então, os sofistas também foram considerados aí os iniciadores do que nós chamamos de relativismo. Depois, nós tivemos a filosofia socrática, que fez sérias críticas em relação aos sofistas, né, porque eles não ensinavam filosofia, diziam que a verdade era relativa, né, e Sócrates também nos ensinava a ideia de que nós deveríamos buscar o autoconhecimento para que pudéssemos ser indivíduos éticos. Relembrar aí das duas expressões muito famosas: só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo, e também do método da maêutica. E por fim vimos Platão, né, que vai trazer aí para nós uma ideia de ética, de política, de modelo de sociedade, a explicação sobre o conhecimento. E eu peço que vocês se recordem dos três mitos que estudamos: o mito da alegoria da caverna, o mito de Fedro e o mito do anel de Giges, que inclusive é um mito super importante para que a gente possa entender o momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, vamos lá com Aristóteles. Antes de começar, vamos entender quem foi ele, né? Super conhecido, super famoso. Ele é um filósofo clássico, um dos pais da filosofia ocidental, membros dos três porquinhos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, portanto, antes de começar, ele vai viver no século 3 a.C. e ele foi um cidadão estagirita. Ele nasceu na cidade de Estagira. O que isso representa? Isso representa que ele não foi um cidadão ateniense, obviamente, e ele não teve a oportunidade de participar da democracia grega. Ele não era cidadão, lembra dos critérios? Ele foi discípulo de Platão, portanto, foi aluno de Platão. Parte da sua filosofia também recebe influência desse filósofo, só que nós vamos ver que em determinados aspectos ele discorda da filosofia platônica, tá? Ele vai fundar a sua própria escola, que ficou conhecida como o Liceu de Humanidades, inclusive o nosso Liceu de Campos é em homenagem a essa escola filosófica, né? E ele foi professor de Alexandre o Grande, o grande imperador da Macedônia até os 16 anos. É interessante que Aristóteles ele não vai discutir somente sobre filosofia, sobre história, sobre esse assunto que a gente está acostumado, né? A discussão que ele traz é bem abrangente. Ele chega a especular questões na biologia, na zootecnia, na botânica, na astronomia. E é importante até esclarecer para vocês, pessoal, que os filósofos que nós temos, eles não dividiam o seu pensamento em áreas. Essa divisão que nós fazemos é fruto, né, das disciplinas e das classificações que as áreas foram sendo subdivididas. Para estes filósofos, o pensamento era totalmente linear, né, e que fazia parte de toda uma linearidade de pensamento, ok? Bom, e aí para a gente poder falar sobre a filosofia aristotélica, a gente começa com uma frase, inclusive muito famosa, que diz o seguinte: o homem deseja por natureza conhecer. O que essa frase está representando? Ela quer dizer que nós nascemos fofoqueiros por natureza. Nós já queremos, somos seres curiosos. Então, se nós temos hoje a ciência, a divisão de áreas dentro da ciência, a filosofia, a mitologia e a religião, que nos trazem explicações sobre o mundo,
Para Aristóteles, isso é um desenvolvimento da nossa natureza, porque nós desejamos conhecer, ok? Aristóteles vai classificar a sua filosofia em três campos de conhecimento, tá? Ele vai trazer primeiro as ciências teoréticas, que seria a metafísica, a matemática e a física. Ele vai trazer as ciências práticas, que é como o indivíduo vai se desenvolver, né, nas suas capacidades. Então, portanto, para ele seria desenvolvendo a ética e a política. E nós temos as ciências artísticas, que é aquelas que vão trabalhar as criações humanas, que seriam as técnicas e a poética. E aí vamos começar a falar sobre metafísica? Antes de definir o que Aristóteles pensa sobre este assunto, vamos entender o que é a metafísica? Até então nós estamos acostumados com a ontologia dos pré-socráticos, a noção do ser, né? Se ele sofre transformações, se ele é eterno, se ele se transforma, se decompõe, né? Vimos isso com os três, que foi Heráclito, Parmênides e Empédocles. A metafísica é uma área do conhecimento sobre o ser que vai surgir com Aristóteles, ele que é o pai dessa área. E ele vai, o significado da palavra metafísica, ela vem da junção de duas palavras que compõem essa palavra, que é a palavra meta, que significa além de, e física, que é matéria. Então, portanto, antes de problematizar sobre o que ele pensa sobre essa área do conhecimento, ele vai ressaltar o caráter dos pré-socráticos, né? Como nós vimos lá, os três vão trazer pensamentos sobre o ser. Depois ele vai fazer uma crítica ao modelo platônico, que é o conceito do mundo das ideias. Se Platão diz que o nosso mundo material ele é uma cópia da realidade inteligível e tudo que fazemos são imperfeições, Aristóteles tem um pensamento um pouco diferente disso aí que a gente vai ver e vamos entender melhor daqui a pouco, tá? Então, uma definição objetiva, e até peguei um livro didático nosso, diz o seguinte: a metafísica tem a função de investigar a substância, indaga o ser enquanto ser, indaga as causas e os princípios de todas as coisas, busca, né, a substância imóvel. Qual seria a essência imutável deste ser? Então, a metafísica é um campo que vai fazer diversas problematizações sobre o ser e não apenas se ele existe ou se ele se transforma. Se dentro da ontologia nós temos a discussão do ser, né, que aqui lá foi dada pelos pré-socráticos, dentro da metafísica Aristóteles vai chamar de substância, tá? Só que ele vai inaugurar, e aí inclusive é o que vai diferenciar ele do pensamento platônico, é o seguinte: a substância ou o conhecimento sobre a substância, ele não é fruto apenas de uma inteligibilidade, como diz Platão. Para Aristóteles, ele vai chamar a questão da experiência com o mundo sensível que nós temos, né, muito importante para que a gente possa ter um conhecimento metafísico sobre essas substâncias, ou melhor dizendo, sobre estes seres, tá? Então, se Platão valoriza o mundo inteligível, Aristóteles valoriza mais o mundo material, o mundo das experiências, que é o de fato que nós estamos, né? Além disso, ele vai trazer uma problematização um pouco mais profunda em relação à questão do ser, tá? Estou trazendo aqui para contextualizar com vocês. O ser como categoria, e aí vai diferenciar ele em gêneros, seja em qualidade, seja em proporção, seja ele associado ao tempo, à quantidade, ok? Nós temos a definição do ser como potenciato, e aí nessa discussão aqui é o que eu considero mais importante a gente entender, tá? A ideia do ser como ato seria a representação da característica que um ser apresenta, tá? Característica factual de agora deste ser, é o ato. Então, uma semente, ela é um ser em ato. Uma planta, ela é um ser em ato. Uma flor, ela é um ser em ato, ok? É a característica factual deste ser, exata de agora deste ser. Quando eu estou dizendo ser como potência, eu estou definindo a possibilidade. Lembra da matemática de potenciação? A potência, os números potenciados? Aqui, no pensamento aristotélico, está relacionado à capacidade de um ser se transformar em outro ser e deixar de ser aquilo que ele era ou, né, de carregar aquilo que ele é.
Não confunda aqui, pessoal, aquela noção de dialética que nós trouxemos, tá? Não tem muito a ver com essa questão, não, apesar da gente poder relacionar em certo sentido, mas eu não vou trazer agora porque eu lembro que na sala de aula a gente ficou quebrando a cabeça sobre esse assunto, mas daqui a pouco, se vocês tiverem dúvida, eu posso inclusive gravar ou escrever algum texto para vocês associando essa questão, tá? Então entendemos o ser em ato. O ser em potência é a capacidade de um ser de transformar-se em outro ser. O ser em ato, semente, por exemplo, ele é ao mesmo tempo um ser em ato e também um ser em potência, porque o ser semente pode se transformar em outro ser, como uma planta, por exemplo, e uma flor, ok? É importante saber que todo ser em potência é um ser em ato, mas nem todo ser em ato pode ser um ser em potência, porque um ser em ato, ele pode vir a não poder se transformar em outro ser, ok? O ser como acidente está relacionado ao que acontece com esse ser que não deveria acontecer, mas por algum acidente ou por ventura de algum eventualidade acaba acontecendo com este ser, tá? E por fim, o ser como verdadeiro está relacionado à capacidade da nossa razão de adquirir conhecimento sobre os seres. É a razão que de fato vai nos possibilitar chegar a este conhecimento verdadeiro sobre os seres, ok? E ainda dentro dessa questão sobre substância, Aristóteles vai trazer para a gente a teoria das quatro causas, para entender melhor um pouco mais essa questão de substância no nosso mundo material. E ele vai trazer uma teoria que é bem simplesinha de ser compreendida. Para ele, todo ser, toda substância material, ela pode ser explicada por essa teoria das quatro causas. A causa material diz respeito à matéria do que a coisa é feita. De que material ela é feita? De que substância? Né? A segunda causa eficiente, que seria quem criou esta coisa, esta substância. A terceira seria a causa formal, que vai se referir à forma do que a coisa foi feita, que formato ela tem. E por último, e não menos importante, a causa final, que seria a intenção, o objetivo ou a finalidade desta substância, deste ser que tem existência material. Observem, e eu quero chamar a atenção de vocês, que estas causas, elas são em ordem, tá? Então, a ordem correta delas é essa que está sendo apresentada aí para vocês. Agora, para não ficar tão abstrato essa definição, eu trouxe um exemplo para vocês. Observem essa imagem que aparece à direita aí do nosso vídeo. É uma imagem, é uma estátua, né, que acredito que vocês já conheçam muito bem ela. Ela fica ali na frente do chafariz belga, na Praça de São Salvador, e ela pode, né, nós podemos chegar a um conhecimento de substância sobre ela aplicando essas quatro causas que Aristóteles está trazendo para a gente. Vamos lá. A primeira causa é a causa material, diz respeito à matéria do que essa coisa é feita. Então, essa estátua ela é feita de bronze, portanto, a matéria é bronze. A segunda causa diz respeito à causa eficiente, de quem criou essa estátua, que é um escultor campista chamado Modestino Canto. A causa formal se refere à forma do que a coisa foi feita. Esta estátua, que é feita de bronze, feita por Modestino, ela é feita em formato de um soldado. E a causa final seria o objetivo, a finalidade desta escultura, né? Perdão, dessa estátua. Seria de homenagear um soldado campista que participou durante a Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, bem simples aí para vocês entenderem a aplicabilidade dessas quatro causas. Além disso, e não menos importante, ele vai fazer outras problematizações em que o nosso livro traz também um pouco sobre essa questão da substância, né? As substâncias corruptíveis, que seriam aquelas relacionadas à realidade sublunar, né? Seria relacionada à nossa realidade terrestre, contemplando os quatro elementos, né? Segundo, a realidade as substâncias sensíveis e incorruptíveis, que seria a realidade supralunar, que seria toda a realidade superior à Lua e ao universo. Então, aqui tem uma noção um pouco de astronomia. E terceiro, a substância imóvel, eterna e transcendente, que seria relacionada às esferas celestes. E sobre essa ideia de esferas celestes, eu trago para vocês aí essa imagem que vai exemplificar a ideia, o conceito que Aristóteles traz do primeiro motor imóvel. Nessa imagem, vocês observam
tem uma espécie de Deus, né, movimentando uma redoma, né, e que representa a ideia de transformação do mundo, né? Quando Aristóteles foi trazer este conceito, ele visitou um pouquinho a filosofia pré-socrática, né? E principalmente Heráclito de Éfeso, inconscientemente, né? Indiretamente, ao entender que o nosso mundo, a nossa realidade, ela é regida por transformações constantes, né? A gente observa isso na natureza, nos seres humanos, ok. Agora, de acordo com Aristóteles, toda esta ideia de mudança do mundo, ela tem um surgimento, né? Esse surgimento ele caracteriza como o primeiro motor imóvel. Motor para ele significa transformação, tá? Então, para que o mundo pudesse ter essas transformações que nós observamos hoje, alguma coisa gerou essas transformações. Então, ele chama isso de primeiro motor imóvel. E por que ele é imóvel? Porque se ele dá o ponto de partida para as transformações do mundo, ele não pode ser movimentado por outra coisa, né? Então, metaforicamente, associativamente, seria Deus este primeiro motor imóvel, ok? E só um exemplo para que a gente possa entender a origem desse primeiro motor imóvel, ou pelo menos tentar, né? A gente não vai conseguir, é por meio de um exercício que você mesmo pode fazer com você mesmo, que diz o seguinte: vamos supor que eu chegue para você e te pergunte agora, por que você está assistindo essa videoaula? Por que você está fazendo os exercícios? Por que antes você ia à escola todos os dias? Né? E você pode me dizer, tá, mas é porque eu quero passar no vestibular, por exemplo. Eu vou dizer, por que você quer passar no vestibular? E você vai me dizer, ah, eu quero ter uma profissão. Eu vou te perguntar, por que você quer ter uma profissão? Você vai dizer, ah, porque eu quero ter realização profissional, realização pessoal, financeira, etc. Observa que ao fazer essas perguntas nós observamos as transformações, né? De acordo com Aristóteles, se nós continuássemos nessas perguntas e respostas, percebam, ainda tem um resquício ainda do pensamento socrático nessa ideia aristotélica, nós vamos alcançar este primeiro motor imóvel, essa imobilidade, tá? Essa substância imóvel e eterna, ok? Bom, e aí Aristóteles também vai trazer uma problematização com relação à lógica, né? Que ele é também considerado um dos pais da lógica. A lógica, para ele, é denominada de um método específico que ele chama de silogismo. O silogismo seria uma conexão de ideias, tá? Ele seria baseado em premissas. Premissas nada mais são do que afirmações objetivas sobre a realidade e caracterizada, né, o silogismo também é chamado de método dedutivo, que apresenta uma inferência geral para explicar um dado particular. Então, o método da dedução parte de uma ideia geral para explicar um fato particular, ok? Objetivamente, necessariamente, é necessário ter três premissas no método dedutivo. Nós temos também um outro método que é chamado método indutivo, né, que ele vai surgir lá nas problematizações de Galileu Galilei, de Francis Bacon, quando vai surgir lá a ideia de ciência no século XVII. Né? Nós vamos ver isso melhor mais à frente, mas Aristóteles ele é considerado o pai do método da dedução. Então eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. A primeira premissa, lembrando que temos três, né? Diz o seguinte: todos os homens são mortais. Observem que esta premissa, ela está fazendo uma inferência geral, ó. Ela está retomando ela está concordando com a ideia de que a ideia central da dedução parte de uma ideia, de uma lei geral. Todos os homens são mortais. Segundo, Sócrates é homem, né? Então, a segunda premissa, que é chamada de premissa intermediária, ela vai ter uma relação com a premissa inicial, que ela é total, né? Que ela é geral. E na segunda premissa, que é chamada premissa intermediária, ela já tem parte, ela já contém nela parte da conclusão. Ao ler a primeira e a segunda, eu já sei qual vai ser a conclusão, que é a inferência, né, conclusiva, que nós chamamos da terceira premissa. Logo, Sócrates é mortal. Observem que, se a primeira e a segunda premissa são verdadeiras, objetivamente, a terceira e última premissa também será verdadeira, tá? Eu costumo dizer que o método dedutivo ele explica o óbvio,
né? Ele apenas tem a função, não que não seja importante, mas ele tem uma função de organizar, de sistematizar a nossa ideia, e isso, do ponto de vista filosófico, sociológico, é importante na hora de se construir um argumento, tá? E aí Aristóteles também vai trazer uma noção de felicidade, né? Como é que nós podemos ser felizes? Será que você é feliz? Não sei se você está assistindo esse meu vídeo agora pela manhã, pela tarde, pela noite. Você já teve algum momento de pensar sobre você, sobre a sua felicidade? Sobre o que gera felicidade em você? Sobre o que você pensa sobre a felicidade e como você vem guiando as suas ações para poder alcançá-la? Vamos ver quais são as contribuições de Aristóteles sobre isso. Aristóteles diz que o melhor comportamento ético será aquele que ensina a melhor forma de se viver. Todas as ações humanas tendem a uma finalidade, a um bem específico, né? Entendendo que nós somos fofoqueiros por natureza, né? Essa nossa ideia tem uma finalidade específica. E ele vai dizer que, a nível macro objetivo, as nossas ações, elas possuem um bem último, que seria esse bem supremo, que ele chama de felicidade. Mas o que é felicidade? Né? O que é felicidade para você? É uma felicidade que está ligada a riquezas, a posses de bens materiais, à amizade, ao namoro, né? A felicidade para você é passar no vestibular? Qual é o seu conceito de felicidade? Para Aristóteles, a felicidade é a realização do bem específico do homem, daquilo que o faz ser humano. Vamos sistematizar essa ideia para a gente poder entender? O ser humano, de acordo com Aristóteles, ele raciocina, né? Nós temos a capacidade de raciocinar e de termos consciência do conhecimento. Se para ele a felicidade é o exercício da condição que nos faz sermos seres humanos, o exercício pleno da razão, que é a nossa condição que define a existência, nos permitiria alcançar a felicidade. Então, a felicidade para ele é o exercício constante da razão. Só que, consequentemente, aquele indivíduo que raciocina e alcança a felicidade, ele também vai alcançar uma vida ética. E esta felicidade, esta vida ética sendo desenvolvidas constantemente por um indivíduo, vão permitir com que ele alcance esse bem supremo, que ele vai denominar de uma felicidade num grau ou num estágio maior, que seria essa vida contemplativa. A vida contemplativa seria aquele indivíduo que contempla, né, os seres, contempla a vida, contempla toda a realidade, todas as substâncias. E para ele essa contemplação não teria fim. Mas aí você pode virar para mim e falar, Renan, mas a pessoa pode cansar de contemplar. Eu digo para vocês que não. Para Aristóteles, a vida contemplativa, se a gente parar de contemplar as coisas, os seres, o ser humano vai contemplar o próprio ato da contemplação. Então, portanto, isso para ele seria eterno. E agora vamos falar um pouquinho sobre ética, né? Já que falamos que para ele o exercício da razão é felicidade e ética, vamos entender também sistematicamente como ele traz isso. Então ele concorda que todos nós temos alma, né, que é a nossa parte inteligível, do mundo inteligível que está dentro de nós, e ele entende que nós temos os nossos apetites, né, que são os nossos desejos, e os nossos instintos. Aqui ele está concordando com Platão, lembra que ele vai trazer aquelas três partes da alma? E para ele, o indivíduo que consegue estabelecer um equilíbrio entre essas duas partes vai alcançar o meio termo. Então, a virtude ética para ele seria o meio termo entre os meus desejos e os meus instintos. Inclusive, ele vai associar a ética como uma virtude à justiça, ao equilíbrio. E aqui eu coloquei, né, o símbolo da balança e da deusa Temis, que era a deusa da justiça. Ele vai analisar os hábitos morais dos gregos, né, e vai ver que, de fato, ele inclusive vai contestar a ideia socrática, né? Ele vai dizer que não basta apenas o indivíduo saber o que é o certo para poder praticar, que é o que Sócrates diz. Para ele, a ética só vai vir a ser desenvolvida para ocupar toda a vida das pessoas, ela precisa vir pelo hábito. As pessoas precisam querer e praticar isso no seu cotidiano.
Entendendo que o homem é um animal político, nós somos seres sociáveis, parte da nossa humanidade se desenvolve quando nós estamos em contato com as outras pessoas. Essa ética, ela tem que ser voluntarista, ela tem que depender da vontade, as pessoas precisam querer. E para que ele possa alcançar esse meio termo, né, ele vai chamar a atenção da educação e da amizade, né, como elementos que contribuem para que o ser humano de fato seja ético. E para encerrar sobre essa questão da ética, se ele está dizendo que é o meio termo de quê? Né? Esse meio termo seria o meio termo entre dois extremos, marcado de uma ponta pelo excesso e do outro pela falta. Então, por exemplo, se eu tenho lá a paixão, o amor obsessivo de um lado como um excesso, né? E ou o ódio como a falta de sentimentos, né, positivos, a temperança seria o equilíbrio disso, né? O meio termo dessas ações. No livro Ética Nicômaco, que ele vai discutir sobre isso, ele vai trazer um quadro com várias desses meio termos. Eu posso até mandar para você disponibilizar caso alguém tenha interesse, tá bom? Bom, a política, né, que ele vai trazer, ele vai dizer o seguinte, olha só que interessante. Fora da sociedade política, o homem não é propriamente um homem, mas sim uma besta ou um deus. Então ele está dizendo que a sociabilidade ela é uma característica tão importante que se nós não fôssemos, se não fôssemos seres políticos, ou seríamos uma besta, um animal ou um deus, tá? Entendendo, né, aquilo que nós já falamos, que o homem ele é um homo logicum, ele é um animal político, então, portanto, a sociabilidade é importante e a vida moral depende dessa sociabilidade, e ele vai dizer que a política ela é uma instituição tão forte que ela é superior às individualidades dos indivíduos, né, das pessoas. E ele vai dizer que isso começa pela família. A família é a primeira sociedade natural, né? De acordo com o pensamento sociológico, é a primeira instituição social que nos molda os nossos valores, né? O nosso senso ético. E ele tem um pensamento um pouco favorável à escravidão, porque ele entende que o raciocínio, o governo da cidade não é para todas as pessoas. Então ele admite que se tem escravos para que ocupem funções que são consideradas funções menores em relação à administração política, porque para ele não são todos que são vocacionados para governar e para raciocinar. Muito complicado isso, né? E olha só o pior, ele afirma a inferioridade das mulheres. Ele vai valorizar o poder paternal e vai dizer que a figura masculina é que de fato garante o desenvolvimento e a preparação desses indivíduos no seio familiar. Tem uma filósofa, que é Hannah Arendt, e ela vai inclusive dizer, chamar a atenção não com essa conotação preconceituosa de Aristóteles, mas chamar a atenção com relação à família, né, que vai formar esse indivíduo para poder participar da política. Sobre essas duas ideias, da posição favorável à escravidão e da inferioridade das mulheres, pessoal, eu chamo a atenção para vocês uma questão importante de se entender. Mesmo que aqui a gente esteja compreendendo que ele foi preconceituoso, Aristóteles, como muitos, são frutos da sociedade de suas épocas. Então, ele foi influenciado pelo pensamento que vigorava até então. Mas, né, a gente ressalta aqui e deixa registrado que como a mulher, né, ou como qualquer indivíduo possui liberdade, consequentemente podem fazer escolhas, portanto essa inferioridade ela pode ser facilmente questionada, tá? E ele vai defender a autarquia, né, que é uma noção de governo que vai inclusive reforçar essa ideia de que a política ela é superior às individualidades. Então, dizendo isso que eu acabei de dizer, não nos lembra uma expressão muito famosa que é manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ela é inspirada, inclusive, no pensamento aristotélico. Vocês concordam com isso? Né? Deixo aí a reflexão. Bom, além disso, falando sobre política, ele vai analisar modelos políticos específicos, que ele vai trazer 3 modelos, que são formas positivas, e vai trazer a forma negativa, ou seja, a forma degenerativa desses 3 modelos. E o primeiro deles seria a monarquia. A monarquia é a forma de governo em que nós temos apenas um governando, né? E a forma degenerativa seria a tirania, né? Em que esse governante ou ele governa para si ou ele
não garante aquilo que foi feito. A aristocracia seria o governo de poucos, mas seria o governo dos melhores, né? E a oligarquia seria quando você tem poucos governando e esses poucos governariam para o seu próprio grupo, né? Entendendo que oligarquia e aristocracia são governo de poucos e que são considerados os melhores, mas ou em maior conhecimento intelectual ou em maior poder aquisitivo. Depois nós temos a democracia, que seria o governo da multidão, e a demagogia, que seria uma forma de governo em que se governaria especificamente para atender os pobres, e esses grupos também poderiam ser facilmente manipuláveis ou controlados, tá? Então, diante dessa análise, ele vai valorizar a ideia da república, inclusive até como forma de retornar o ponto central da ética do justo meio para ele. Ele vai conciliar a república, conciliar a oligarquia, ou seja, os grupos que têm maior poder aquisitivo, com a democracia, que é o governo das multidões. Então, a república ela conciliaria e garantiria essa ética do justo meio para toda a sociedade, entendendo a ideia dele de que a política ela é superior às individualidades, tá? Bom, e aí para fechar, o livro não traz, mas eu considero importante trazer para vocês a ideia do belo e da arte em Aristóteles. Se vocês bem lembram lá no início da aula, nós falamos sobre os tipos de ciência, né? E as ciências artísticas se relacionam à ideia de criação humana que ele está trazendo. E é importante a gente entender que, na atualidade, as ciências produtivas elas estão muito associadas à ideia de tecnologia, né? Tecnologia científica. E eu quero chamar a atenção de vocês com relação a um ponto. Aristóteles chama de técnica, né, que ele inclusive chama de tecne, toda forma na qual o ser humano cria a partir da sua inteligência. Então, nós produzimos tecnologia o tempo inteiro. Eu estou produzindo tecnologia neste momento e você também ao assistir essa aula, né? Então, tecnologia são modos de fazer. E dentre essas técnicas, se dentre as ações existe um bem supremo último, que para ele lá atrás foi a felicidade, aqui as belas artes seriam essas técnicas em que nós desenvolveríamos essas criações humanas de uma forma muito mais eficaz, tá? As belas artes, e artes aí está escrito duas vezes, vocês me perdoem, mimetizam a natureza aproximando-se dela. De acordo com Platão, nós vimos que a arte, né, produzir uma obra de arte tem um significado negativo por causa do conceito da mimese, né? A arte representa essa realidade que já representa o mundo inteligível. Então, portanto, mimetizar seria a cópia da cópia. E Aristóteles tem um pensamento diferente de Platão. Ele vai dizer que sim, está certo. Nós mimetizamos o mundo, mas nós mimetizamos de forma harmônica, ritmada, com proporção e simetria, porque somos seres racionais. E a poesia, da mesma forma que Platão, e aí ele se aproximam, são formas de se aproximar do pensamento filosófico, né? Ele vai fazer sérias críticas à história, pois a história trata de conteúdos particulares e de fatos específicos, e a filosofia ela trabalha o aspecto geral, o aspecto abrangente, e vai relacionar a vários acontecimentos e a várias histórias, né? E ele vai destacar três gêneros da poesia, que seria a tragédia, a comédia e a epopeia. E todas essas questões estão aí relacionadas aqui, eu coloquei a fotinha para vocês, na obra poética que ele discute sobre essas questões. Então, vamos lá ver rapidamente, então. A tragédia seria a imitação das ações humanas de uma ação completa e acabada. Figuram grandes personagens e histórias, despertam os sentimentos de terror e piedade e provocam a catarse, que alivia no excesso de emoções. E aí eu trago essa foto aí para vocês, observem essa imagem. Essa imagem ela está representando uma grande tragédia grega, muito conhecida, que foi a tragédia de Édipo. Édipo, né, na sua juventude, ele consulta o oráculo de Delfos e ele observa que ele foi condenado pelos deuses. Foi condenado a casar-se com a própria mãe, inclusive teve filhos com ela, e ele deveria matar o seu próprio pai. Então, observem que, de acordo com o pensamento aristotélico, a tragédia em si não é que ela vai te causar esse horror, esse terror e essa piedade, mas ela vai evocar, olha só o terceiro tópico, ela vai despertar esses sentimentos que estariam aprisionados dentro de você.
E quando você coloca para fora, você provocaria a catarse, né? A ebulição de sentimentos, que é o significado de catarse, ela vai te aliviar no excesso. Então, a tragédia, para Aristóteles, ela tinha uma conotação totalmente terapêutica, né? Olha que interessante. Depois nós temos a comédia, que representaria o que é feio e disforme e, consequentemente, provocaria o riso. E a beleza, ela é tida na maneira como é representada e não somente na estética. O que eu quero trazer para vocês é que o pensamento sobre arte e beleza que a filosofia clássica e no Renascimento trazem não é uma relacionada à questão estética, beleza estética. Uma obra de arte, objetivamente, ela precisaria representar é, questões intelectuais, questões éticas e principalmente questões espirituais, tá? E por fim nós teríamos a epopeia, que seriam as narrativas de grandes personagens que provocariam um sentimento de pertencimento e ufanismo, muito conhecidos pelos poemas de Homero, né? Aí nessa imagem está trazendo a ideia da Odisseia, né? Em que Ulisses, um grande herói, estava navegando no mar com seus amigos, seus companheiros, e ele aí resiste ao canto das sereias, né? Ficou uma obra muito conhecida também. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha dado para sistematizar as ideias do capítulo, né, inclusive. E espero que vocês estudem, revisem com a leitura do livro e se cuidem neste momento, tá? Saibam que a gente está com muita saudade de vocês. Está sendo difícil essa aula à distância, né, por conta do contato, das perguntas de Marcelo, né? Estou sentindo muita falta disso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp em horário comercial, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.